Prefeitura Municipal de Londrina, Gerência de Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos. Planos de Estudos Dirigidos 4, aula 5. O que vamos aprender na aula de hoje? A refletir sobre o número de abrigos e a capacidade de atendimento nesse setor da assistência social do município de Londrina e estudar a composição numérica. Para que vamos aprender esse conteúdo? Para conhecer a capacidade de atendimento em abrigos no município de Londrina e para compreender a composição numérica. Como vamos aprender esse conteúdo? Realizando a sequência didática 5 do plano de estudos dirigidos. Como saberemos se você, educando, aprendeu? Através da realização dessas atividades impressas, que serão retomadas pelo professor, e nesse momento através do seu contato com o seu professor via WhatsApp. Vamos então ver o contexto das nossas atividades de hoje. Vimos na aula anterior que quando as pessoas se mudam de uma região para outra em um mesmo país, podemos falar que essas pessoas são migrantes, assim como Vicente, que se hospedou em um albergue. Você já conheceu um albergue ou se hospedou em um por alguma situação? Se puder, relate sua experiência encaminhando um áudio para o seu professor. A temperatura caiu muito no município de Londrina nos últimos dias. Muitas pessoas buscam os serviços de albergue para abrigar-se nesse período. Você sabia que o município possui 4 abrigos permanentes, com capacidade de atendimento de 151 pessoas, e 3 abrigos provisórios, com capacidade de atender 60 pessoas? Então, veja, nós vamos estudar o número 151, que é o número de vagas permanentes nos abrigos do município, e o número 60, que são as vagas provisórias. A primeira coisa é representar esses números por extenso, ou seja, com letras. Então, você vai escrever ali, ó, 151. Lembre-se que a palavra cento vem do número 100. Então, eu escrevo com C. E depois, o número 60. Agora, o quadro azul. Observe que o número 151 é formado de 3 algarismos. O 1, que se repete 2 vezes, e o 5. Então, veja, 1, 5 e o 1 que se repete mais uma vez. Em nosso sistema de numeração, usamos 10 símbolos para formar qualquer número. Esses símbolos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Podemos chamar esses símbolos de algarismos. Todo número é formado por algarismos e com esses 10 símbolos podemos escrever qualquer número. As possibilidades são infinitas. Vamos seguir. Londrina possui 151 vagas permanentes em seus abrigos, como já vimos. O número 151 possui 3 algarismos, o 1, o 5 e o 1. Agora, Londrina possui 60 vagas em 3 abrigos provisórios. O número 60 possui 2 algarismos, o 6 e o 0. Vamos olhar isso com um pouquinho mais de calma. Veja, vamos observar o número 60. Ele tem o algarismo 6 e o algarismo 0. Agora eu vou fazer uma experiência para nos aprofundar um pouco nisso. Vou trocar os números de posição. Veja, o 6 no número 60 vem antes do 0, certo? Vou fazer uma troca agora, vou trocá-los de posição. Vou colocar o 0 primeiro e o 6 depois. Vamos ver o que houve? O que aconteceu com esses números? Vamos, através das atividades, fazer uma reflexão a respeito disso. Os algarismos foram substituídos ou trocados por outros? Eu tirei o 6 ou o 0? Então, veja, 60
e este segundo e a inversão aqui, a troca das posições. Eu fiz alguma substituição de algarismos? Não, não fiz. Então, a letra B. O número permaneceu com o mesmo valor? Observe o número que está no quadro amarelo e o número que está no quadro azul. Eles têm o mesmo valor? Sim ou não? Você vai marcar um xizinho ali. Não, né? Eles têm valores diferentes. Vamos seguir mais um pouquinho. Então, veja, repetir ali os números para a gente não esquecê-los. Qual é o valor do algarismo 6 no primeiro número? Quanto vale esse 6 aqui neste primeiro número? E no segundo número? Quanto vale esse 6 aqui neste segundo número? Vamos pensar um pouquinho? Então, observe o quadro a seguir. Veja, esse quadro tem a centena, dezena e a unidade. E foi posto ali o número 151, que ele tem, olha, primeira ordem, o número 1, na segunda ordem da dezena, o número 5, e na terceira ordem da centena, o número 3. E o número 60 também, com 0 na primeira ordem e 2 na segunda ordem. Agora, veja, quantas ordens o número 60 possui? Então, visualize o quadro novamente e pense quais são as ordens que o número 60 possui. Então, nós temos ali as 3 ordens novamente para que você possa refletir. O número 60 possui quantas dezenas e quantas unidades soltas? O algarismo 6 do número 60 está em qual das ordens? Na primeira ordem ou na segunda ordem? Agora você tem também outra atividade aí. Marque com um X a ordem que cada número abaixo possui e depois no segundo quadro, que quantidades de cada ordem os números abaixo possuem, certo? Se você tiver dúvida, necessitar de mais uma explicação, não se esqueça que o seu professor está à sua disposição. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas mudam o mundo. Paulo Freire. Então, nós estamos encerrando a nossa aula por aqui. Um ótimo descanso para todos.